Boa tarde, percurso educacional, beleza, turma? Hoje, na nossa aulinha de hoje, eu vou gravar, na verdade, turma, algumas questões aí da prova da AFA do ano passado, né? A prova está chegando e aí é bom a gente dar uma relembrada em algumas coisas importantes, ver mais ou menos o perfil da AFA, né? É sempre difícil, né, cravar o que vai cair, obviamente, mas a gente consegue ter algum parâmetro, né? Bom, questão primeira que a gente vai pegar aqui agora é a questão de cinemática, vamos revisar um pouquinho. Uma questão bonita. O que a AFA pede para a gente nessa questão? Você tem 3 retas paralelas e em cada reta eu tenho uma partícula se movendo com velocidade constante em cima dela. Então tá aqui, ó. A, B e C. Beleza? Se você pegar a prova da AFA, você vai perceber que a prova não te entrega o sentido do movimento. Mas com um pouquinho de análise no enunciado, você consegue matar algumas coisas, sabe? Olha só. A AFA fala pra gente que o A, que eu coloquei olhando, andando para a direita, vai encontrar com B, vai cruzar por B depois de 2 segundos. Então, olha só, o tempo que leva para o A, para a bolinha A, cruzar com a bolinha B, demora 2 segundos. E se é cruzar, turma, tem que ser sentidos contrários, né? Porque senão seria ultrapassar, seria alcançar. Se é cruzar, na minha singelíssima opinião, é encontrar aqui em sentidos contrários, né? Cruzar, de fato, sentidos contrários. Então, já coloquei a minha bolinha B vindo para a esquerda. Não é verdade? Então, eles vão se encontrar, vão se cruzar aqui depois de 2 segundos. A AFA ainda fala que a bolinha A cruza com a bolinha C. Então, acredito que a bolinha C também está indo para a esquerda, junto com a B, no mesmo sentido que a B. Então, A cruza com a C depois de 3 segundos. A distância aí entre A e B inicialmente, isso aqui, o instante T igual a 0, né, gente? T igual a 0. A distância entre A e B é X e B e C, Y. A pergunta é, depois de quanto tempo demora, né? Leva para a bolinha C alcançar B. Olha o alcançar aí no mesmo sentido, né? Então, eu coloquei a bolinha A para a direita, B e C para a esquerda. Beleza? A cruza com B, A cruza com C. C alcança B no mesmo sentido. Ok? Muito bem. Então, eu tenho uma velocidade da bolinha A que é VA. Está aqui, VA. Todas as velocidades são constantes. É um problema aí de MRU. Velocidade da bolinha B, VB. E da bolinha C, VC. Tá aí. Como é que a gente vai fazer isso, turma? Você pode montar a função horária da posição e resolver. Mas eu acho que é mais interessante, mais rápido, turma, resolver por velocidade relativa. A velocidade relativa, né, é como se você parasse o móvel, como se você parasse o móvel e só pensasse no outro corpo se aproximando ou afastando, com a velocidade relativa em questão. Quando você tem 2 corpos com sentidos contrários, uma aproximação em sentidos contrários, a gente soma as velocidades, né? Se eu estou indo com 10 metros por segundo para cá e alguém vem com 10 metros por segundo para cá, a sensação para quem está dentro da situação é como se um tivesse parado e só o outro aproximasse com 20 metros por segundo. É a soma. Sentidos... mesmo sentido, perdão? É a subtração, né? Mesmo sentido é a subtração, sentidos contrários é a soma, a velocidade relativa. Ok? Então, como eu tenho sentidos contrários entre A e B, eu vou somar. Fazendo, então, o Deus vê tudo, né? Distância, velocidade vezes tempo aí, MRU, clássico. Só que aí, no lugar da velocidade ali, eu coloco a velocidade relativa. Então, a distância entre os dois, que será percorrida de maneira relativa, é x. A velocidade relativa entre eles é a soma. VA mais VB. VA mais VB. Vezes o tempo de 2 segundos. A AFA fala que demora 2 segundos. Passo 2 dividindo e temos x sobre 2 é VA mais VB. Tá aí, VA mais VB. Pronto. Primeira equaçãozinha nossa. Ok? Deixa eu escrever aqui. Primeira equação. Qual que é a segunda equação? A segunda equação, então, vai vir de A com C. Usando a formulazinha Deus vê tudo, turma? Distância, velocidade vezes tempo, MRU, podemos usar tranquilamente isso. Então, a distância entre A e C, inicialmente, a distância relativa entre os corpos é x mais y. Você coloca aqui x mais y. Igual. Qual que é a velocidade relativa entre eles? VA mais VC, sentidos contrários, sim. Beleza? VA mais VC. Que multiplica o tempo, 3 segundos. Passa o 3 dividindo, então você vai ter, turma, x mais y sobre 3 é igual
VA mais VC. Tá aí. Essa é a equação 2. Equação 2. Romulo, mas o que o exercício quer mesmo? Ele quer quanto tempo demora, então, para C alcançar B. Vamos ver isso aí. Vamos montar essa equação? E aí a gente mescla as três e a gente mata o probleminha. Então, ainda usando Deus vê tudo, pensando agora entre C e B, como a velocidade dos dois aponta, a velocidade dos dois aponta aí para a esquerda, a velocidade relativa entre eles é uma subtração. Né? Vai ser a maior menos a menor. Então, VC menos VB é a velocidade relativa entre eles. Usando Deus vê tudo, a distância entre eles é Y. A velocidade relativa entre eles é VC menos VB. Que multiplica T. Eu quero aquele T ali, turma. Eu quero justamente aquele tempo. Então, se eu isolar o tempo, o que o exercício está pedindo é Y sobre VC menos VB. Eu preciso descobrir VC menos VB. Como é que eu vou descobrir? Através da equação 1 e 2. Vamos resolver. Não vou nem reescrever não, turma. A gente consegue aproveitar esse espaço aqui, ó. Pronto, a gente já consegue colocar até um sisteminha para resolver aqui. Eu quero VC menos VB. Então, eu vou multiplicar a equação de cima por menos 1. E vou somar. Vou somar os dois. Somar ali membro a membro. Somando o primeiro membro, a gente vai ter x mais y sobre 3 menos x sobre 2. Igual. Quando eu somar o segundo membro dos dois, menos VA mais VA dá zero, né? Cortou. Menos VA mais VA zerou. E aqui vai ficar VC menos VB, que é justamente o que eu queria. Olha que lindo. Questão maravilhosa, Tom. VC menos VB. Então, isso aqui, que eu estava precisando colocar no denominador, eu encontrei ali no primeiro membro. É x mais y sobre 3 menos x sobre 2. MMC, 6. Aqui, 6. 6 dividido por 3, 2. Aí faz um chuveirinho, uma distributiva lá em cima, fica 2x mais 2y. 6 dividido por 2, 3. Vezes menos x, menos 3x. Igual a VC menos VB. Então, concluindo, né, a gente consegue extrair que VC menos VB vale o quê, turma? 2x menos 3x dá menos x. Então vai ficar 2y menos x dividido por 6. Aí é só jogar ali no tempo. Né? A AFA queria justamente aquele tempo ali que a gente encontrou. Então vai ficar T é igual a y sobre 2y menos x sobre 6. Arrumando a casa aqui, turma, vai ficar 6y dividido por 2y menos x. Essa é a respostinha. Ok? Não lembro o item, né? Aqui só estamos discutindo realmente as respostas e tudo mais. Então é isso. Essa que é a ideia. Ok? Discutindo a resolução do problema. Uma boa questão, né, turma? Velocidade relativa ali, montava um sisteminha, resolvia. Questão maravilhosa. Acho que era a primeira questão da prova do ano passado. A próxima questão que a gente vai fazer envolve movimento circular uniformemente variado. E aí uma dica. Eu acho que a AFA adora MCUV, movimento circular uniformemente variado. Geralmente, volta e meia, tem um MCUV aí na prova. Ok? Deixa eu colocar o esqueleto da questão aqui. Aí daqui a pouquinho eu te chamo aí.
Olha aí, turma, uma questão bonitinha essa aqui, viu? Envolve aí lei de Newton, né? Dinâmica do movimento circular, MCUV, questão maravilhosa. O que eu tenho? Eu tenho uma partícula que no instante t igual a zero, que é o início de tudo, parte do repouso, velocidade inicial igual a zero. E aí começa a descrever o MCUV, ok? Bom, vamos lembrar, né? No MCUV, turma, no MCUV, a gente tem, na verdade, dois tipos de aceleração. No MCUV, a gente tem uma aceleração tangencial. Nesse caso, junto à velocidade, uma vez que o módulo da velocidade está aumentando, né? Se parte do repouso e atinge 6, é porque tem uma aceleração tangencial que aumenta o módulo da velocidade. E nós temos também uma aceleração centrípeta, responsável não por variar o módulo da velocidade, e sim por variar a direção da velocidade. Quer fazer curva na vida? Tem aceleração centrípeta, ok? Romanão, beleza, mas o que ele quer saber nesse problema? O exercício, turma, ele quer saber qual a força resultante, qual é a força resultante no instante t igual a 1 segundo. 1 segundo. O que o exercício me deu foi a velocidade em 2 segundos. Eu preciso saber em 1 segundo. Como é que a gente faz para achar isso? Bom, primeiramente, para a gente encontrar a força resultante, turma, tem que lembrar, né? Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. E bonito isso aqui, turma, reconhecer que essa aceleração, a rigor, quando a gente estuda lei de Newton, eu reconheço, a gente estuda muito essa equação para o movimento retilíneo, não é isso? Para uma aceleração tangencial. Mas, a rigor, aquela aceleração é a aceleração resultante do movimento. Sempre foi. Por isso que essa questão criativa ela é muito boa. Né? Não é sempre que se pergunta isso aqui que perguntou. É uma questão até tranquila, turma, reconheço. Mas é uma questão bonita. Envolve um conhecimento completinho do aluno. Então, a gente tem que achar a aceleração resultante, que vem do Pitágoras ali, envolvendo a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, e depois multiplicar pela massa. A força resultante ali, turma, segundo a lei de Newton, ela não restringe essa aceleração como sendo só a tangencial ou só a centrípeta. Bem, na verdade, que é a resultante. Ok? A segunda lei de Newton é bem mais genérica do que parece. Não é só para o movimento transladacional, rotacional também. Beleza? Só para você lembrar, né? Força centrípeta, que é uma resultante para o centro, é massa vezes aceleração centrípeta. Ok? Inclusive, eu poderia encontrar a força tangencial e a força centrípeta e depois fazer um Pitágoras. É o caminho análogo, né? Beleza? Porque a massa ali só está como um escalar multiplicando o vetor. Então, achar a aceleração primeiro e depois multiplicar pela massa, ou já achar a força tangencial e a centrípeta, dá no mesmo. Mas vamos achar as acelerações. Como é que eu faço para encontrar a aceleração tangencial? Bom, a aceleração tangencial, turma, a gente vai fazer, no primeiro momento aqui, cinemática. Eu vou fazer v vou atrás do toco. Velocidade final, inicial, mais a aceleração vezes o tempo. V igual a V0 mais a t. Voate. Não sei como é que você chama isso na sua cidade, mas é isso. A velocidade depois de 2 segundos, 6 metros por segundo. A AFA informou. A velocidade inicial, 0. A aceleração do movimento eu vou descobrir, vezes 2 segundos. A AFA entrega isso no enunciado, turma. O corpo tem 6 metros por segundo partindo do repouso depois de 2 segundos. Beleza? E aí, resolvendo essa conta, a gente encontra então uma aceleração tangencial. Bem, na verdade, que o v voa atrás do toco, você pode usar à vontade, né? Tanto na trajetória retilínea quanto na curvilínea, desde que o módulo da aceleração tangencial seja constante. Mas sim, o que você encontra é a aceleração tangencial. Sempre foi. 3 metros por segundo ao quadrado. Tem. Então, esse vetor aqui, aceleração tangencial, já tem. 3 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho agora, turma, que encontrar a aceleração centrípeta. Qual que é a formulazinha da aceleração centrípeta mesmo? A aceleração centrípeta, turma, é
v ao quadrado, a velocidade instantânea do corpo ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Agora, né, turma? Olha que bonito enxergar isso. No m seu v, o módulo da aceleração tangencial é constante. É 3 metros por segundo ao quadrado o tempo todo. Olha que lindo. Só que esse 3 metros por segundo ao quadrado tangencial, ele vai aumentar o módulo da velocidade. E, consequentemente, turma, a aceleração centrípeta também vai aumentar. É ou não é? Então, a aceleração centrípeta é variável, pensando só no módulo, né? A direção está mudando toda hora. Pensando só no módulo. A aceleração tangencial é constante e a centrípeta é variável, porque a minha velocidade instantânea está variando. E como o ITA quer saber a força resultante depois de 1 segundo, eu não posso considerar esse 2 segundos. Eu tenho que voltar ali e fazer para 1 segundo. Então, vamos fazer novamente aqui o v voou atrás do topo para 1 segundo. A gente já tem a aceleração tangencial, né? Então, você vai fazer v igual. Velocidade inicial, 0. Mais a aceleração tangencial, 3. Vezes 1 segundo, está aqui, ó. A velocidade instantânea ali vale 3 metros por segundo depois de 1 segundo. Combinado? Então, a minha aceleração centrípeta no instante 1 segundo, mais uma vez, a tangencial não preciso me preocupar com o tempo, porque ela é constante, módulo. Mas a centrípeta, ela é instantânea, ela está variando. Então, eu tenho aqui 3 ao quadrado sobre 2,25, que é o raio. Ok? 9 dividido por 2,25 é 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Olha que bonitinho a AVA aí, entregando pra gente, turma, o famoso 3, 4, 5, né? Então, pensando aqui nessa posição, e nem essa posição, na verdade, acho, né? Teria que até ver isso aí. Aqui é no instante 2 segundos, né? Mas vou tratar como se aqui fosse 1 segundo só para ficar fácil, ok? Então, a gente encontrou as acelerações. A tangencial é 3 e a centrípeta é 4. Você vem aqui e faz um Pitágoras e vai encontrar quanto? Vai encontrar 5. A aceleração resultante é 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos lá, por que deu Pitágoras, cara? Por que não tinha que usar a lei dos cossenos? Ora, se a aceleração tangencial é tangente à trajetória e a centrípeta ela tem a direção do raio, a reta tangente faz um ângulo de 90 graus com o raio. Então, sim, turma, entre aceleração tangencial e centrípeta é sempre 90 graus. E aí a resultante sempre será um Pitágoras. Vê se você concorda comigo aí. Beleza? Dito tudo isso, a última coisa que você vai fazer para matar essa questãozinha bonitinha, né? Arruma, essa questão é fácil. Mas na hora da prova você pode confundir também, é uma questão muito boa, é uma questão inteligente. Então, a força resultante, que é massa vezes aceleração, e aí eu espero estar clareando isso para o aluno, que na verdade essa aceleração ali da força resultante é a aceleração resultante, ok? A massa então é 1 vezes a aceleração resultante, que é 5. Isso dá 5 newtons. Essa é a resposta. A força resultante sobre a partícula que descreve MCU. Depois de 1 segundo, 5 newtons. Combinado, turma? Beleza? Linda questão. Muito boa. Vamos fazer mais uma agora. Fazer um pouquinho lei de Newton ali com mola. E não tem jeito, pessoal. Quando você compara a ótica, ondas, mecânica, né? Eletricidade, mecânica e eletricidade geralmente vêm carregados mesmo, né? Então, matérias que tem que saber, cara. Tem que sair rapidaço. Porque se tiver calibrado em mecânica e elétrica, você já garante muitas questões. Né? Sempre tem uma pancada de questão aí de mecânica, de elétrica. Beleza?
Então, olha que questão linda. Sistema massa-mola, só que explorando outra ideia, a não ser aí, que não seja, né, perdão, a oscilação, né, o MHS. Na primeira situação, eu tenho uma situação de equilíbrio. Vamos lá, como assim? A bolinha está parada. Peso da bolinha está sendo anulado pela força é X. X. Está aqui. Primeira equação. E aí, Kx, posso até abrir, né? Kx é igual ao peso. Se eu precisar, eu volto nela. Ok? A única coisa que a AFA fornece para a gente é x, y, que eu já vou explicar o que é, e o ângulo θ ali. Ele vai pegar essa bolinha, vai tirar da parede, do teto, vai colocar essa bolinha apoiada no chão, vai inclinar um pouquinho a mola, vai deixar a mola inclinada, a mola vai fazer um ângulo θ com a horizontal. E aí essa pessoa vai puxar essa bolinha com a força elástica. Vamos lá, mas daí? E aí a AFA vai falar pra gente que a velocidade com que essa bolinha vai arrastar sobre o solo horizontal, ela é constante. Para a direita é constante. Então, turma, olha que questão linda. É uma questão de primeira lei de Newton. Porque eu tenho força resultante igual a zero nas duas situações. Na primeira, repouso, força resultante igual a zero. Tudo que está para cima está para baixo. Né? Um cabo de guerra empatado, força elástica igual ao peso. Então, Kx igual a P. E num segundo momento, eu tenho um equilíbrio dinâmico. Porque a minha bolinha descreve um movimento retilíneo uniforme. E aí o cabo de guerra também está empatado, né? Eu também tenho um equilíbrio de forças ali, porque não tem aceleração. Ok? A AFA fala que a deformação da mola aqui, que está inclinada, puxando a bolinha na segunda situação, a deformação ali é Y. Ele quer saber qual o coeficiente de atrito cinético entre a superfície horizontal e a bolinha na segunda situação. É isso. A AFA quer saber quanto que vale o μ, né? O μ é aquele uzinho ali, elegante. Coeficiente de atrito cinético entre a superfície horizontal e a bolinha. Então, para matar isso, deixa eu fazer o μ mais bonito, né? O μ tem aquela perninha elegante. Pronto, agora ficou mais bonitinho. Beleza? Quais forças atuam na bolinha na segunda situação? Na primeira era só peso e força elástica, matando. Na segunda situação, nós temos a força elástica, nós temos o peso, nós temos a força normal, porque a bolinha ainda está apoiada sobre a superfície. Ela ainda comprime a superfície, então a superfície revida, ação e reação. E nós temos aqui a força de atrito cinética, FAT. Deixa eu apagar aqui, ficou muito juntinho. Deixa eu chamar de FA, que é a força de atrito cinético. Está aqui, pronto. Deixa eu dividir aqui. Pronto. Ok? Primeira situação, segunda situação. Então, eu tenho força elástica, uma força elástica linha, né? Porque agora a deformação mudou, a força mudou também. Tem peso, o peso continua aqui, né? A Terra fazendo a força sobre a bolinha, apontando para o centro da Terra. A normal, que a superfície faz sobre a bolinha, e a força de atrito cinética aqui, contrária ao deslizamento dessa bola. Está aqui. Bom, mas aqui eu também tenho força resultante igual a zero. Aqui também é um probleminha de primeira lei de Newton, como eu disse. Vamos equacionar as forças. Pensando no eixo X, a primeira equação que surge, turma, é assim, ó. Quando você decompor a força elástica, você vai perceber que ela tem uma componente horizontal e vertical, né? Então tá aqui, a horizontal está aqui. E a vertical está aqui, ó. Tá aí. Horizontal e vertical. O horizontal você pode chamar de FL'X e vertical é FL'Y. Qual que é a equação que nós temos na horizontal? Pode não parecer na minha figura aqui, posso até esticar um pouquinho mais a força de atrito só para buscar uma igualdade, né? Mas realmente, FL'X, a força elástica, a componente da força elástica na horizontal para a direita é igual a fato cinético para a esquerda. Então vamos igualar, né? A força elástica linha, que é a nova força elástica, no eixo X, a componente horizontal dela é igual à força de atrito cinético. Como é que a gente faz isso agora? A força elástica no eixo X
é justamente a nova força elástica, a hipotenusa, que vale KY, que é a constante vezes a deformação, ok? Essa é a força elástica nova, K vezes Y, vezes o cosseno de θ, beleza? Vezes o cosseno de θ para me dar justamente a projeção horizontal ali, vezes o cosseno de θ. Tá aqui. Combinado? Isso tem que ser igual ao quê? Força de atrito. Como é que calcula a força de atrito? Coeficiente vezes normal. Mi vezes normal, vezes a força normal. Então, essa é a minha primeira equação. Tá aqui. De onde é que vem a segunda equação? Vem do equilíbrio da vertical. A bolinha também, ela está com velocidade constante na horizontal, força resultante igual a zero. E na vertical ela não sobe nem desce, a força resultante igual a zero também. Então tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo, cabo de guerra empatado. O que está para cima é normal, mais a componente vertical da força elástica, igualando aqui ao peso. Vamos anotar. Então a gente tem normal, força normal, mais a componente vertical da força elástica, sendo igual a quem? Ao peso. Sendo igual ao peso. Quanto é que vale a normal? A normal, turma, já vou isolar, é igual ao peso que já está no segundo membro, menos, passa essa força elástica Y para o outro lado subtraindo. E vai dar KY, que é a hipotenusa, né? F é Y, é a hipotenusa, Y, KY, vezes o seno de θ, que é o cateto oposto. Vezes o seno de θ. Essa é a equação 2. O que eu vou fazer, turma? Vou colocar a equação 2 na equação 1. Vou fazer umas continhas feias aqui. Acho que dá para jogar aqui, ó. Então, vou colocar KY cosseno θ. Estou reescrevendo a equação 1. KY cosseno θ é igual a mi vezes a normal. E a normal, a parêntese aqui. A normal vale. Peso menos KY seno θ. Tá aí. Ah, mas o exercício não me deu peso. Verdade, não te deu peso. Mas eu sei pela figura 1, pela primeira situação, que o peso é o quê? Kx. Vou jogar Kx ali. Vamos fazer essa continha. Vai ficar assim, ó. Só copiando de novo, né, turma? Vai ficar K vezes Y, cosseno θ, é igual a mi, que multiplica. No lugar do peso, você coloca Kx, que é a expressão encontrada na primeira figura lá, na primeira situação, Kx. E copia o resto, menos Ky seno de θ. Questão bonita, né? A AFA também não dá o K e a gente vai cortar o K. Aí. Se você organizar isso, vai ficar assim, ó. Y cosseno θ dividido. Por que dividido? Porque eu vou pegar isso tudo que está multiplicando mi, já que eu quero mi, né? E vou passar dividindo. Então vai ficar aqui embaixo, x menos y seno θ. Isso é o coeficiente de atrito cinético. Você sabe uma curiosidade agora, turma? Que a resposta nem está assim. Eu acho que dá item A, né? Letra A, essa resposta. Ele brinca um pouquinho aí, algebricamente falando, né? Ele coloca o y em evidência lá embaixo. Assim, ó. Y em evidência vai ficar x sobre y menos seno θ. E aí ele acaba cortando esse y com esse. A resposta fica um pouquinho mais elegante. Fica cosseno sobre x sobre y menos seno θ. Linda questão, né, Tom? Bem bonita mesmo. Uma questão já mais a carinha do ITA, né? O ITA também adora esse tipo de questões aí. Esse tipo de questão mais algébrica e tal. Então, por fim, turma, só para a gente dar essa última revisada, esse último tapa aí para a AFA, que está chegando, a provinha, vamos ver uma questão de ótica, só para mudar um pouquinho o assunto.
Muito bem. A próxima questão, vou fazer um desenho aqui, daqui a pouco eu te chamo, uma questão linda. Tá aí, ó, uma questãozinha, turma, que é o seguinte. Tem um objeto, o objeto tem essa carinha, é essa figura que apareceu na prova, ok? As duas lentes, que as duas lentes são feitas de um material que tem um índice de refração, combinado? Aí o que a provinha da AFA fala pra gente? Que quando as duas lentes que possuem índice de refração N1 e N2, quando elas estão imersas em um meio cujo índice de refração é maior que o índice de refração da lente, assim, ó, o índice de refração do meio é maior que N1 e o índice de refração do meio é maior que N2. Beleza? Pensa aí que a lente N1 tem índice de refração 1,2, aqui é 1,3 e o índice de refração do meio é 1,5, ok? Então o índice de refração do meio é maior que os dois. Beleza, turma? Então você pode pensar que a gente não está no ar, né? Pensa aí que você está na água. Você está na água, que tem o índice de refração aproximadamente 1,333333333, né? 4 terços. Beleza? Tem o objeto lá dentro da água e tem duas lentes para olhar esse objeto. E aí a lente 1 tem o índice de refração, por exemplo, 1,2 e o outro 1,3 mesmo. Como o índice de refração da água é 1,33333 nos quebrados, ela é maior que o das duas lentes. Conclusão, a AFA fala pra gente que a imagem da lente 1 é essa aqui, ó. E a imagem da lente 2 é essa aqui, ó. Ok? Bom, Rômulo, o que a AFA vai querer? A AFA queria que você marcasse a alternativa que te desse a seguinte situação. Qual é a imagem observada? Se eu mergulhar esse aparato todo, objeto, com observador, com as lentes, num índice de refração menor que o índice de refração das lentes. Por exemplo, se eu saísse da água e viesse para o ar. Como é que a gente viria essas imagens? Bom, para a gente matar isso, vamos relembrar. Vamos relembrar aqui equação dos fabricantes de lente. Então vamos de lente 1, depois de lente 2. 1 sobre a distância focal 1 da lente 1 vale
o índice de refração 1, que é o índice de refração da lente, dividido, turma, pelo índice de refração do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre o raio de curvatura de uma face, mais 1 sobre o raio de curvatura da outra face. E a lente 2 é 1 sobre a distância focal da lente 2 é igual ao índice de refração da lente 2, N2, sobre o índice de refração do meio em questão, menos 1, que multiplica também 1 sobre o raio de curvatura de uma das faces, mais 1 sobre o raio de curvatura da outra face. Beleza? Chama equação de Rayleigh. A gente conhece isso como equação dos fabricantes de lente. Você matava essa questão por essa equação aí. Beleza? Questão conceitual sempre é mais trabalhadinha, né? Uma questão maravilhosa. Pois bem, o que a gente vai ter aqui? A lente 1, quando o índice de refração do meio é maior que o da lente, a gente observa que a lente 1, então, turma, se comporta como uma lente convergente. Romulão, como é que você pode afirmar isso? Por que eu afirmo isso, turma? Ora, eu vou afirmar isso, turminha linda, porque eu sei que minha imagem está invertida. É ou não é? Olha aqui. O objeto está assim. Se isso virou, se esse inverteu para baixo e esse inverteu para a esquerda, igual está aqui na imagem, é porque a lente inverteu justamente essa imagem. Quem inverte a imagem é só o quê? Lente convergente. Então, tenho certeza que isso é uma lente convergente. Não adianta nada, pode ser convexa, né? Convergente, eu vou escrever por extenso. Lente convergente, com certeza. Se a minha lente 1 é convergente, nessa situação, que o meio tem uma índice de refração maior, eu tenho certeza que a distância focal é positiva. Romulão, por quê, cara? Porque a distância focal é positiva quando a lente é convergente. É convenção de sinais, é equação de Gauss. Bom, o índice de refração do meio sendo maior que o índice de refração da lente, vê se você concorda comigo, isso me dá um valor menor que 1, que subtraído de 1 dá um valor negativo. Então, esse fator aqui, ele é menor que zero. Menor que zero. Consequentemente, turma, isso aqui tem que ser menor que zero também. Porque menor que zero vezes menor que zero vai dar maior que zero. Olha que difícil, cara. Isso aqui é fixo, né? Porque o raio de curvatura das faces na lente é fixo. Beleza? Vamos para a lente 2. A lente 2 claramente é uma lente divergente. Ah, né? Eu confundi aqui, não precisava nem ser. Tá certo, podia ser só LC mesmo. Porque não existe lente convexa, né? A face pode ser convexa. Lente convergente e lente divergente. A lente 2 é uma lente divergente. Divergente. Rômulo, por quê? Porque minha imagem, turma, ela é virtual, direta e menor que o objeto. Ela é direta e menor, turma. Para ser direta e menor, tem que ser virtual. É melhor falando é isso, né? Eu já cheguei com a conclusão, perdão. Para ser direta, sem inverter, e menor que o objeto, só a lente divergente faz isso. Só. Né? E nitidamente é menor e é direta também. Então a N2 é divergente. Se é divergente, a distância focal, turma, tem que ser negativa, menor que zero. Olha que lindo. Como o índice de refração nessa situação do meio é maior que N2, essa razão dá menor que 1. Então, o número menor que 1 menos 1 dá menor que 1. Dá menor que zero, perdão. Dá menor que zero. Menor que zero. Como a minha distância focal é negativa, eu tenho que ter, então, essa relação entre os raios das faces da lente tem que ser maior que zero, turma. Porque maior que zero vezes menor que zero dá menor que zero. Olha que linda a questão. Difícil, né? Questão analítica, cara. Tudo bem? Vamos lá, para que serve tudo isso? Agora a gente vai mudar a situação. Agora, turma, eu vou mudar a situação. Eu vou escrever aqui a resposta. Vamos ver. Mergulho agora as lentes, sem mudar os raios de curvatura das faces, mergulho as lentes no meio que é menor que os índices. Meio, agora o índice de refração do meio é menor que N2 e é menor que N1. Tipo, igual eu falei antes, né? Eu saí da água, por exemplo, e agora fui para o ar. O que vai acontecer, turma? O que vai mudar? Vou colocar a conclusão agora de verde. Presta atenção. Como o índice de refração agora do meio ele é menor que o da lente, isso aqui vai dar uma razão maior que 1.
Subtraído de 1 vai dar maior que 1 também. Tá aqui, ó, maior que 0. Maior que 0. Como aqui é fixo, isso aqui é menor que 0. Número maior que 0 multiplicado pelo menor que 0 dá o quê? Menor que 0. Vamos lá, o que significa analisar isso? A minha lente agora ela é divergente, com certeza. Isso aqui é uma lente divergente. Divergente. E no segundo caso, questão maravilhosa, né, turma? Eu vou colocar em cima, tá? Para não ficar muito lá embaixo. O meu índice de refração, mais uma vez, do meio, ele é menor que N2. Então, ali vai dar um valor maior que 1. Menos 1 vai dar um valor maior que 0. Maior que 0. Como isso aqui é fixo e já é maior que 0, o número positivo vezes o número positivo vai dar o quê, turma? Vai dar um número positivo. Minha distância focal agora é positiva e minha lente 2 se tornou uma lente convergente. Lente convergente, tá aí. Conclusão. Se essa aqui é uma lente divergente, ela só pode formar o quê? Uma imagem menor do que o objeto e direta. Aí vai ser virtual, né? Tá aqui, ó. Só fazer isso aqui pequenininho. Você vai ver que logo na alternativa A já é a resposta mesmo, você vai ver que vai encontrar isso aí. A lente 2 é uma lente convergente. Realmente, então, agora eu não sei de fato qual que é o tamanho da imagem, né? Mas a AFA coloca como gabarito oficial o fato de estar invertida, tá certo. Romulão, poderia estar direta? Poderia. Lente convergente também forma imagem virtual que é direta. Porém, essa imagem teria que ser maior do que o objeto. E não tem isso nas alternativas. Então, você tem que inverter mesmo. Para cravar a resposta, você formou aqui, em segundo a AFA, uma imagem real. E real é invertida. Ok? Está invertida. Mas eu não sei certinho o tamanho disso em relação a isso. Pode ser real invertida maior, real invertida igual, real invertida menor. Beleza? Se fosse virtual, teria que ser maior. Também daria como resposta. Beleza? Questão maravilhosa essa aqui. Super dificinho. Bom, a prova, turma, está chegando. Eu espero que você vá bem, com tranquilidade, né? Frieza ali. Confia aí no seu conhecimento, que vai dar tudo certo. Boa prova, bons resultados e a gente se vê na semana que vem.